Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora 7h30 deste dia 6 de setembro de 2021 e nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Manaim, nas plataformas integradas da Igreja Cristã Maranata, aqui Rádio Manaim. A você que está nos ouvindo no Brasil, no exterior, estamos também através da TV Web Manaim e através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E é um prazer, é uma alegria tê-los conosco mais uma vez, ao iniciar de mais uma semana, um final de semana que passamos maravilhoso, uma semana que se passou e até aqui nos ajudou o Senhor. E mais uma semana nós estamos começando e agora nós teremos o pré-culto. Daqui a pouco, o culto de hoje, culto de louvor e de glorificação ao nome do nosso Deus. E o pastor irá estar à frente do culto desta noite, irá levar a palavra, está no culto, ele está conosco aqui no estúdio da Rádio Manaim, como tem sido nessa nova dinâmica, né? O pastor que leva a palavra e está à frente do culto, ele passa aqui nos estúdios da Rádio Manaim, como eu falei, as plataformas integradas em um só corpo, né? Rádio Manaim, TV Web Manaim e o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube transmite também esse pré-culto. E o que é o pré-culto? O pré-culto é um momento que antecede ao culto. Então, o pastor está aqui conosco, nós já vamos apresentar aos irmãos e o pastor vai estar conosco falando um pouco sobre o culto, falando um pouco também da vida do pastor, vamos conhecer um pouco mais da vida do pastor, ele já esteve aqui, né? E nós vamos falar um pouco mais com ele sobre outros assuntos, né? Sobre a vida dele também, experiências dele como pastor, como pai, também como filho, porque o pastor também, meus irmãos, às vezes nós vemos um pastor no Manaim pregando, o pastor falando, né, na TV Web Manaim ou na televisão, a gente fica imaginando como é que é a vida desse pastor, como é que é esse pastor. O pastor também é um ser humano como nós. Então, esse momento é para nós conversarmos também um pouco mais com o pastor. Mas a gente quer aproveitar, você que está aí ouvindo a Rádio Manaim, você que está querendo assistir, vai no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A você que está também na TV Web Manaim, ainda não está, né, inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, você pode se inscrever. Vá na plataforma do YouTube e digite Igreja Cristã Maranata Oficial. Pronto, você vai estar no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Aí eu te peço mais uma coisa, para você se inscrever. Por quê? Quando você se inscreve e ativa o sininho, eu vou pedir para você ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe então todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. São cultos todos os dias, o pré-culto, são seminários, como tivemos nesse final de semana, mini seminários, louvores que são postados, também experiências de louvores, a escola bíblica dominical. Meus irmãos, um material farto para que nós possamos estar nos alimentando sempre. Então, canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Pois bem, vamos apresentar o pastor que está conosco, né? A câmera geral no começo já deu aquela panorâmica. De repente alguém já sabe quem é o pastor que está aqui conosco. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Júlio César Costa e nós queremos, pastor, cumprimentá-lo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Elias, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos e aqueles que assistem e ouvem também o sistema de comunicação da Igreja Maranata. Amém, pastor. E eu falei aqui que o senhor estaria aqui hoje como pastor, também como pai, como filho, né? Eu disse que o pastor também é igual a nós, né, pastor? Claro, tem as suas responsabilidades como pastor, né? O senhor também que é uma pessoa pública também. Eu falei alguma coisa errada ou não, pastor? Não, tá certo, é isso mesmo? Certo. O pastor é um ser humano como outra pessoa qualquer, né, pastor? Na verdade, nós somos nivelados pela fé. Uhum. E a proporção que a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai conhecendo cada uma delas. E o bonito nesta obra é que nós nos tornamos uma família a partir da vida em comunhão que temos. Passamos a nos amar proximamente. Maravilha. E passamos a conviver um com o outro na esperança de que tudo vivamos em comum e as pessoas aprendem também a nos amar. Amém, pastor. E como e quando começou esse amor, o amor pela obra do Senhor? Como que o senhor começou a caminhar na presença do Senhor? Como o senhor pode dizer se o senhor nasceu no lar evangélico, se o senhor se converteu depois? Como é que o senhor conheceu essa obra do Espírito Santo?
Eu me converti em uma denominação religiosa aos 16 anos. Voltei para casa, preguei para minha mãe, preguei para alguns familiares e depois alguns deles estão conosco e agora mesmo meu pai e minha mãe estão nos assistindo lá em Alegre. Minha família, foi a primeira, nós somos os primeiros da família a se converter ao Evangelho. E dali, alguns anos depois, nós conhecemos a Igreja Cristã Maranata, que era um pequeno salão naquela cidade, e dali ficamos por opção espiritual, muitas experiências que tivemos, estamos até hoje e vamos continuar até o dia do arrebatamento. Pastor, gostaria que o senhor falasse o nome do seu pai, da sua mãe. Eu quero também mandar um abraço para eles. Meu pai se chama Lastênio e minha mãe Dona Filinha. Moram na cidade de Alegre. Meu pai é de Fundão, foi para lá em 1952, está lá até hoje, casou-se com a minha mãe, são 67 anos de casados e toda a minha família mora lá, meus irmãos, meus sobrinhos, só mesmo eu e uma sobrinha que moramos fora. 2 sobrinhas moramos fora, o resto tudo mora em Alegre ainda. Então eles são do Alegre. Aquele dia eu perguntei ao senhor se o senhor era de Alegre, o senhor disse que não, nós somos do Alegre, né? Porque o pessoal... nós somos do Alegre porque essa é uma expressão que nós alegrenses adotamos por carinho à cidade, que é um município que foi muito importante, continua sendo importante, polo cultural e educacional hoje, com milhares de alunos da Universidade Federal e da Faculdade de Filosofia que frequentam aquela cidade e se formam ali. Amém. Quero mandar então um abraço especial para o seu pai, para sua mãe que estão nos assistindo e que são ouvintes da Rádio Manaim também, são assíduos acompanhantes do pré-culto aqui, que antecede, né? Aquele dia que o senhor esteve aqui, o senhor falou que eles estavam assistindo, também ouve a programação da Rádio Manaim, estão sempre acompanhando os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, os cultos, né? Os seminários. Um abraço a todos nossos queridos amigos e irmãos também lá do Alegre. Do Alegre. Louvado. Eu tive a felicidade de batizar o meu pai. A minha mãe foi batizada por outro pastor da Igreja Cristã Maranata, mas meu pai, quando aceitou Jesus, eu tive a felicidade de estar sendo, naquele momento, usado por Deus como pastor para batizá-lo no rio da cidade, um dos rios da cidade. E assim eu me alegro muito em eles estarem nos ouvindo agora, e para eles eu mando um abraço todo especial, como também para toda a minha família alegrense. Pastor, deve ter sido uma experiência muito, muito grande para o senhor, né? Batizar o seu pai. Foi uma emoção espiritual, que eu chamo isso de quebrantamento, né? Porque meu pai jamais poderia ter aceito o Evangelho se não fosse a bondade de Deus, né? A minha mãe foi a primeira a aceitá-lo junto comigo, depois de mim. Ela aceitou a pregação de um jovem de 16 anos e outros familiares também vieram, outros estão vindo e outros virão. Nós somos uma família hoje que temos vários deles dentro da família de minha esposa e de meus pais também, que hoje servem ao Senhor na Igreja Cristã Maranata. Amém, pastor. Já são quantos anos aí de ministério na presença do Senhor, pastor? De ministério são 29 anos. 29 anos. 29 anos. 1984? Não, 1992. 92? Agora de Igreja Cristã Maranata eu tenho 33 anos. 33 anos, né? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós fomos lá no Pai do Senhor sendo batizado. Então, quer dizer, o senhor já era pastor. Como você disse, o senhor disse que batizou o Pai do Senhor, o senhor já era pastor. E a gente está querendo saber como é que foi a caminhada do senhor como obreiro, diácono, até o senhor chegar a ser ungido. Eu conheci a Igreja Cristã Maranata em Alegre em 1978, quando ela foi aberta lá por um grupo de alunos da Escola Superior de Agronomia do Espírito Santo. E esse grupo de alunos, dentre eles 2, eu me identificava muito com eles, eu era um jovem, um garoto, né? E eles mudaram de vida completamente, se tornaram um testemunho na cidade e para a cidade. Isso sempre me despertou muito interesse. Passei, depois de 2 anos, vim para Vitória estudar e do meu lado se assentava um jovem que depois eu vi no Manaim 10 anos depois, que todo intervalo falava de Jesus para nós. Nós corríamos dele de tão intenso que era o falar dele.
mas eu vejo que a palavra de Deus não volta vazia. Quando eu vi no Maranhão, eu fiquei muito emocionado no sentido humano e no sentido espiritual. Eu fiquei muito abençoado, porque aquele rapaz que tanto falou de Jesus para mim, ele estava vendo agora que a palavra de Deus realmente não voltava vazia. E a partir de 1988, eu e minha esposa aceitamos o serviço da Casa do Senhor, nos mudamos para a Igreja Cristã Maranata e tivemos grandes experiências com o Senhor ali na cidade de Alegre, e tive também um rápido crescimento. A igreja era muito pequena, o trabalho era muito intenso. Ao mesmo tempo que eu era tesoureiro, eu era jardineiro também junto com os irmãos, o irmão Anadir, que deve estar nos ouvindo também. Eu era responsável pelas senhoras, tinha uma série de responsabilidades. E no ministério do pastor Den Santiago, nós saímos de obreiros, chegamos a diácono, de diáconos há 1 ano e 8 meses depois a ungido, e depois de mais 1 ano e meio ao ministério, a ordenação do Ministério da Palavra. Tivemos um crescimento rápido, mas muito trabalho nós tivemos naquela região do Caparaó, ajudando a obra, a fazer a obra ali juntamente com os irmãos e os pastores que por lá passaram. Amém, pastor. Eu me lembro como se fosse hoje. O Kleber estava aqui, né, à frente, o senhor estava aí, eu estava ali. O senhor contou uma experiência maravilhosa. E uma pessoa lá, né, do quartel onde o senhor estava, e chegou para o senhor, falou que teve um sonho para o senhor pensou que fosse alguma coisa, né, relacionada ali à corporação, mas essa pessoa teve um sonho com o senhor, e o senhor recebia um cajado na mão direita, tô certo? Sim. Um ramo de mirra, deixa eu ver se a minha memória tá bom, um ramo de mirra na mão esquerda, e era derramado um óleo, né, na minha cabeça. Na cabeça do senhor. E logo depois isso foi isso ordenado. Foi numa sexta-feira, se não me falha a memória, dia 17 de agosto de 1994. Eu estava no quartel bem cedo, era inverno na cidade de Iguaçuí, lá é muito frio. E o soldado Bermudes, que infelizmente partiu para o Senhor, ele era de uma outra igreja evangélica e tinha um ótimo testemunho entre nós. Ele me procurou querendo conversar comigo, mas não era assunto de quartel, me disse ele. E então ele me contou esse sonho. Daí a pouco, 2, 3 horas depois, chegou uma senhora da igreja de Jerônimo Monteiro, uma jovem senhora da igreja de Jerônimo Monteiro, foi lá fazer uma visita, e eu disse: amanhã certamente o senhor tem uma bênção no culto em Alegre, porque o senhor me deu uma revelação aqui através desse dom de que vai haver na minha vida uma bênção muito grande. E quando foi no dia 18 de agosto de 1994, eu fui mesmo ordenado ao Ministério da Palavra, e procuro honrar essa fé que Deus me deu ali naquele dia para exercitar esse ministério, que é um ministério de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza, pastor, o Senhor deu essa revelação, mas o pastor do Senhor levou o nome do Senhor, né, para a comissão. E nós estamos num momento onde vários pastores estão sendo ordenados. E como é que é o senhor hoje como pastor, né? O senhor teve essa experiência de ser levantado, ungido diante do Senhor. E como é que é essa experiência hoje? O senhor como pastor, se eu não me engano, acho que teve levantamento da igreja do senhor, né? Nós tivemos o levantamento. Deixa eu só terminar o raciocínio. Como é que é a emoção do senhor em hoje pegar o nome de alguém, de um servo valente do Senhor, e levar para a comissão para analisar? É um momento especial dentro do ministério, quando você tem alguém que cresceu na fé, se enquadrou na doutrina que é revelada pelo Espírito Santo, entendeu os dons espirituais, um homem que usa os recursos da graça. Então, quando a pessoa está embasada na doutrina, nos dons e nos recursos da graça, e vem dons espirituais no corpo, na igreja, e a gente fala corpo, e corpo é uma instituição que agrega um projeto de salvação, que se revela pela palavra e pelo sangue. Então, é uma comunhão que se estabelece. Esse nome é primeiramente passado para a coordenação geral da nossa área, depois ele vem ao presbitério, ao conselho presbiteral.
Mas é uma responsabilidade que nós temos, porque nós estamos não dando um título à pessoa, mas estamos comunicando a ela que Deus lhe chamou para um ministério onde a fé é o primeiro e o último atributo. Temos que viver de fé pela fé. E nisso eu vejo que é uma bênção para quem recebe esse chamado e para quem também faz com que a vontade de Deus chegue ao presbitério através dos dons espirituais. É muito edificante e é ovelha gerando ovelha, né? Para a igreja também, né, pastor? Porque a igreja, ela ora por levantamento de obreiros, diáconos, ungidos, pastores, instrumentistas, né? A igreja toda recebe uma bênção. É o corpo recebendo essa bênção, né, pastor? É o corpo que é esse projeto que recebe a salvação de Deus, que essa instituição que recebe o projeto de salvação. A igreja se alegra muito, ela se quebranta, ela vê que Deus respondeu às suas orações. Nós tivemos na quinta-feira passada o levantamento de um ungido, tínhamos tido há 6 meses anteriormente falando uma ordenação na igreja de Jardim da Penha 1. Nós estamos muito felizes e queremos que Deus nos permita trazer outros nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, a gente vê no Senhor, né, a alegria de poder estar falando de experiências, né? Eu queria conversar com o senhor sobre uma experiência. O senhor falou que na vez passada que o senhor teve na direção do culto, esteve aqui conosco, o senhor falou que esteve na coordenação do Manaim durante, se não me engano, 7 anos, de 2012 a 2009, não é isso? De 2012 a 2019. 2012 a 2019. O senhor esteve, então, há 7 anos à frente da coordenação do Manaim. E praticamente de 15 em 15 dias, no máximo um mês, né? 15 em 15 dias, o Manaim lotava de servos do Senhor, de pessoas para ir para principiantes que entenderam a obra, que subiram. E era sempre assim, todo mês, Manaim, primeiro período, segundo período, principiante. E nós tivemos a pandemia, pastor. O senhor esteve há tanto tempo à frente. O senhor imaginava o Manaim fechado durante tanto tempo? E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e também comentasse sobre, porque nesse final de semana tivemos o seminário de instrumentistas e grupos de louvor e começou a ter a presença dos irmãos de subirem, porque antes, né, na pandemia, não tinha, quando começou a liberar, só iria pastores que pregavam e o grupo, né, aqui da TV Web para fazer as filmagens e colocar no YouTube. Agora começou a voltar gradativamente, como nos cultos presenciais, a voltar os irmãos a subirem no Manaim gradativamente, claro, com todo o protocolo. Como é que o senhor vê isso tudo? O senhor que esteve à frente durante 7 anos, como eu perguntei, o senhor imaginava isso? O Manaim fechado durante 1 ano e meio, quase 2 anos, e agora como é que o senhor vê esse regresso, pastor? Eu acho que nem o serviço de inteligência dos Estados Unidos, que é o mais poderoso do mundo, ou de Israel, que é o mais poderoso também ao lado dos Estados Unidos, poderia imaginar uma situação atípica dessa que vivemos hoje. Mas, em particular, o Manaim, eu nunca pensei que ele pudesse fechar como nós tivemos que fechá-lo em obediência às ordens sanitárias do governo. Mas a Igreja Cristã Maranata é muito zelosa no que ela faz. Nós temos, assim, realmente muito zelo com a vida das pessoas. E mesmo que outros tivessem feito cultos com enormes quantidades, era em descumprimento à regra, certamente, que nós não íamos nos levantar contra ela. Então a igreja soube modular esse assunto com o Instituto da Rádio e da TV Web. Nós acabamos suprindo essa necessidade e agora, dentro daquilo que as autoridades têm permitido, nós estamos voltando a funcionar, mesmo com a capacidade abaixo daquilo que está autorizado, mas nós estamos fazendo com muito zelo esse retorno ao Manaim. Para retomar ao Manaim, nós temos todas as condições materiais, mas precisamos realmente de que a pandemia ceda ainda mais. Para você ter uma ideia, Elias, o Manaim chegou a receber, no ano de 2017, 112 mil pessoas em um ano. E hoje nós sabemos que nós não vamos nunca mais poder ter esses valores expressivos, porque as situações sanitárias vão de indicar outras condições, mas nós vamos abrir o Manaim em breve para que todo o nosso povo possa dele desfrutar e nele frequentar. E assim, o senhor vê como uma maravilha, né? Tá voltando a ter o seminário
mesmo que gradativamente, os irmãos voltando, né, pastor? O Manaim é um ponto que agrega toda a congregação da Igreja Cristã Maranata. Nós gostamos de ir ao Manaim, nós nos sentimos bem naquele lugar bonito, espiritual, um lugar onde a gente tem realmente paz de espírito acentuada e muita comunhão um com o outro. Então, todos nós nos alegramos muito quando vamos ao Manaim. Eu acho que a igreja está nessa expectativa de poder voltar a frequentar presencialmente os seminários ali no Manaim. E esse em especial, pastor, foi um seminário maravilhoso, né? Seminário para grupos de louvor e instrumentistas, onde alguns autores, vamos dizer assim, autores ou coautores, né? Porque na realidade o autor é o Senhor Jesus, porque foram louvores revelados pelo Espírito Santo do Senhor, não só ali os irmãos instrumentistas, os irmãos, né, do grupo de louvor, mas também essas pessoas que foram usadas como vasos, louvores maravilhosos, né? Do louvor da igreja fiel, e alguns desses irmãos foram lá e dando esse testemunho, porque nós já tivemos, né, seminários de grupos de louvor e instrumentistas, mas dessa forma, com alguns autores ou coautores, né? Porque o autor é o Espírito Santo que revelou, né? Foi maravilhoso, né, pastor? Eu assisti com muita atenção o seminário especial de louvor e vi coisas que eu conhecia e coisas que eu não conhecia. Por exemplo, pastor? O testemunho da irmã Mirinha, por exemplo. Uhum. Eu já a conheço, sei que ela é uma serva de Deus, sei que ela tinha tido a revelação do louvor, mas eu não conhecia a experiência que construiu essa revelação. A autenticidade do louvor na Igreja Maranata é algo maravilhoso, porque ele fala de uma experiência que você tem com Deus e que produz essa experiência, um gesto de adoração que se torna um louvor revelado. É diferente de uma música gospel qualquer, de um canto qualquer que não seja de fundo espiritual, porque a base do louvor que nós cantamos é um louvor que vem e que volta para a eternidade. Então, se o que vem e volta para a eternidade é a fé. Então, o louvor da igreja fiel, ele embarca na fé, e da fé dos céus ele vem à terra, e da terra ele volta aos céus. É a expressão de uma alma remida pelo Senhor. E é maravilhoso essa colocação do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E é o que o Senhor falou, o louvor que o Senhor habita é aquele que veio da eternidade e que volta para a eternidade. Pastor, já falaram aqui no meu ouvido, Elias, olha o tempo. Pastor, faltam 8 minutos para o senhor entrar no ar. Daqui a pouco, o senhor está no ar aqui conosco já, pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, também pelo YouTube. Daqui a pouco o senhor entra no ar para o culto desta noite. Hoje é um culto de louvor, um culto de glorificação ao nome do Senhor. O senhor pode passar para a gente aonde será pregada a palavra e um pouquinho da introdução, um pouquinho da revelação. Claro, a gente sempre fala que fica para o culto, né? Mas pouquinho da palavra. Hoje nós vamos trazer uma mensagem que o Senhor nos deu em Isaías capítulo 30, versículo 21, onde mostra a alegria daquele que ouve a voz do Espírito do Senhor, porque ela nos direciona para um andar reto diante de Deus. Então, porque temos tido este lugar, este caminho e esta voz falando ao nosso coração, nós nos alegramos e glorificaremos ao Senhor juntos com toda a igreja, com os que estiverem assistindo. E muitos, Elias, têm assistido. Na igreja de Jardim da Penha hoje eu tenho 6 pessoas sendo assistidas pelo 0800, a partir do 0800. Glória a Deus. Então é sinal de que muitos estão ouvindo a palavra e a palavra tem ficado no coração deles. Hoje é um motivo de glorificação a nossa existência no caminho do Senhor. Maravilha. Isaías 30, 21. Você vai abrindo aí a Bíblia, já deixa, porque daqui a 6 minutos. Pastor, o senhor pode já levantar e ir lá, mas antes eu agradeço ao senhor pela presença. O senhor pode se despedir dos nossos queridos, amados irmãos ouvintes e telespectadores. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade que nós temos, aos irmãos que estão nos assistindo, aqueles que têm chegado à Igreja Cristã Maranata como uma instituição de fé que vos recebe de forma calorosa no Espírito do Senhor. Vamos ao culto e, diante disso, eu lhes convido para que sempre, diariamente, às 8 horas, às 20 horas, assista o culto conosco e vá a uma das nossas igrejas para participar de um culto presencial.
Eu me despeço então, vamos ao culto. Elias, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os que estão conosco nesta entrevista. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor, está se dirigindo neste momento para o estúdio 4 aqui da TV Web Manaim, de onde irá fazer a transmissão ao vivo daqui a pouco às 20 horas. E a você, nós convidamos a estar participando do culto desta noite, a estar participando conosco todos os dias do pré-culto, começa às 19h30. E assim nós nos despedimos de todos, queridos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus.